Bem-vindo a mais um vídeo do canal. Confesso que eu estava ansiosa para fazer essa segunda parte desse vídeo, que vai ser uma série de vídeos para ajudar você na sua rotina. Para quem não sabe, eu tenho 5 pequenos e sempre me perguntam como você consegue ter 5 pequenos, estar grávida e dar conta da rotina sem ficar louca. Então aqui eu vou passar algumas etapas. No primeiro vídeo, se você viu, eu sigo o método Fly, que aprendi com a Pamela Arumar. Vou sempre dar os créditos aqui, porque eu acho que devo dar os créditos, porque foi uma pessoa que me ajudou muito. O método Fly é um método de uma norte-americana, um método antigo, um método complexo, difícil, em inglês. Se você for lá atrás dele, você vai receber um monte de e-mail, vai lotar sua caixa de e-mail. Então, o que a Pamela fez? E outras pessoas também fizeram. Se você buscar na internet, tem muitos vídeos falando sobre o método Fly. Esmiuça isso, retém o que é bom. E aqui eu vou falar a minha prática com o método Fly, o que eu faço e o que tem me ajudado. E aí você vai pegar na sua rotina, encaixar e ver como você pode adaptar isso aí no seu dia a dia para facilitar a sua vida. Vamos lá? No vídeo número 1, eu falei para você ter um planejamento mental primeiro. Observar a sua rotina, observar os processos que você faz, como você lava o banheiro, quanto tempo você leva para lavar uma louça, quanto tempo você leva para passar roupa, se é que você gosta de passar roupa, eu não sou dessas. Quantos quilos de carne a sua família come, quantos quilos de arroz, quantos detergentes vocês gastam. Pare para prestar atenção, observar e primeiro tenha em mente o que eu preciso, o que eu poderia fazer para melhorar minha rotina. Observação é o primeiro ponto. Depois a gente precisa de papel e caneta. Nossa, Suzana, que coisa mais antiquada, papel e caneta. Tá, se você é daquelas que gosta de fazer planilha, ok. Eu acho difícil. Eu sinceramente acho que a gente acaba nem olhando no computador e acaba fazendo do nosso jeito. Quando a gente para escrever, por mais que a gente vá rasurar, vai riscar, vai trocar as coisas de ordem, parece que o negócio fica mais palpável. Você se compromete melhor com aquilo. Não é uma coisinha que você fecha o computador, fica ali e você vai seguir sua vida. Porque no computador, não sei, pra mim, o computador não funciona muito. Eu até já fiz, mas aí eu gosto de imprimir e de qualquer forma eu vou rabiscar, vou mudar. A rotina, ela é algo dinâmico. Então você vai criar uma rotina, mas não quer dizer que você vai seguir exatamente nos horários 9h45 eu preciso tirar o lixo. Não, gente, ninguém vai fazer isso. Mas se você tiver em mente a ordem dos processos, fica muito mais fácil. Porque mesmo que eu acorde 1 hora atrasada, ou um dia que eu preciso fazer um exame, alguma coisa, acordo 1 hora antes, os horários vão mudar. A sua vida é dinâmica. A segunda-feira nunca vai ser igual a um domingo. Só que você precisa ter em mente as coisas que você precisa fazer diariamente e as coisas que você precisa fazer semanalmente e as coisas que você precisa fazer mensalmente. Se você tiver isso em mente, levantar já, sair da cama já com o objetivo, tudo fica mais fácil. Então esse é um resumo do que a gente falou no vídeo 1, mas se você não assistiu o vídeo 1, depois que você terminar esse, corre lá, assiste pra você não perder nada, ok? Agora vamos lá, vídeo 2, papel e caneta. Primeira coisa que a gente precisa fazer, destralhe. Então eu vou destralhar, vou começar por onde? Aí a gente vai falar já como você vai fazer o destralhe. Porque a hora que a gente fala destralhe, nossa, eu fico pensando assim, tem tanta coisa, tem tantos cômodos, tantas gavetas, temperos que às vezes está vencido, produto de higiene pessoal que às vezes está vencido, maquiagem, meu Deus, é tanta coisa, dá até um ataque cardíaco, mas a gente não vai fazer assim de uma vez. No método Fly a gente faz tudo seriado, a gente faz tudo por partes, e aí isso não dá desespero, e no final das contas tudo vai dar certo. Então grave, a primeira coisa que a gente vai fazer é o destralhe. O como você vai fazer o destralhe eu explico já. Mas uma coisa eu já posso adiantar. Toda semana vai ter um destralhe. A gente vai começar toda segunda-feira com um destralhe. Toda segunda-feira? Nossa, Suzana, que trabalhão. Não, é justamente o contrário. Você vai fazer toda segunda-feira um pouquinho para não pegar um dia e ficar com dor nas costas. E ficar com rinite de tanta poeira que você mexeu. E você desistir porque você jogou tudo pro chão e não conseguiu terminar. Isso dá desespero. Então a gente vai fazer toda segunda-feira um pouquinho. Então grava lá. Toda segunda-feira vai ter um destralhe. Ok? Escreve aí no seu papel para você não perder nada. Segundo ponto, você vai fazer uma listinha do que você precisa realizar para fazer uma limpeza de emergência. O que é uma limpeza, uma organização de emergência? Sabe quando aquela sua amiga liga e fala, olha, tô aqui perto da sua casa, tô passando aí, e desliga o telefone? Aí o coração bate e fala, meu Deus, a casa tá de ponta cabeça. Sabe aquele desespero que bate, que você sai catando as coisas, passa uma vassourinha no vaso sanitário e passa um pano no chão, uma vassoura e troca o lixo assim, 5 minutos? Essa é a sua limpeza de emergência. Você vai fazer isso diariamente.
E ela tem que durar 15 minutinhos. É uma coisa muito rápida. Se você quer fazer uma coisa mais elaborada, você vai levar no máximo meia hora. Mas se você não tem tempo, você pode levar 5 minutos. Faça o que der tempo, dentro da sua rotina. Se você vai sair de manhã para trabalhar, é claro que você não vai pegar uma vassoura, você não vai pegar o pano de chão, você vai fazer o básico do básico. Mas você tem que pôr numa listinha o que cabe na sua rotina e o que você tem que acordar e fazer diariamente. Aí o que a gente vai fazer na limpeza de emergência? Aqui em casa, vou dar o meu exemplo, tá? Tirar o lixo do banheiro, arrumar as camas, trocar de roupa, tirar as coisas que estiverem fora do lugar, seja uma roupa que às vezes eu não terminei de guardar ontem, dobrei, não guardei, ficou aqui, ou algum sapato que esteja no meio do caminho, passar um pano na mesa, passar uma vassoura no chão embaixo da mesa, porque sempre cai farelo depois do café, normal, isso sempre acontece. E aquela limpeza, eu gosto de fazer isso, mas isso não é obrigatório. Aquela limpeza onde o padre passa, não sei se na sua região tem essa expressão, mas aqui onde eu moro a gente fala, passar a vassoura onde o padre passa. Que é só onde o caminho, né? Onde as pessoas estão sempre pisoteando, que às vezes tem um cisquinho ou outro ali. Então é aquela vassourinha rápida, ultra rápida. Então assim, isso é diário. O que eu vou fazer? Vou acordar, vou preparar o café dos meninos, tá. A gente acabou de tomar café, aí começou. Tipo time. E eu realmente imagino que alguém tá chegando em casa. Agora que eu tô grávida, eu tô lenta. Então eu não tô assim, sabe, tão disciplinada nessa parte da correria. Mas, quando eu não tô grávida, eu realmente corro real, assim, sabe? Eu tenho que ter na mente o que eu quero fazer para que isso seja feito mais eficiente e mais rápido. E quando você faz as mesmas coisas todos os dias, você fica prático naquilo, você pega a rotina, o que é melhor. Ah, eu vou primeiro fazer isso, esse item, depois eu faço aquilo. Então, acordei, tá, vou arrumar a cama, ou vou trocar de roupa primeiro, vou escovar o dente. Você vai ver a sua ordem aí. Essa organização e limpeza de emergência, eu divido em blocos. Aqui em casa eu divido porque a gente passa o dia todo aqui. Samuel trabalha a maior parte do tempo em casa. Eu fico o dia todo em casa. Tem muitas crianças aqui o dia todo. Então, toda hora precisa ter uma manutenção. Se você sai para trabalhar, seus filhos saem de manhã, todo mundo sai, a casa fica vazia, isso não é necessário. Então, é algo da minha rotina que talvez não caiba para você. Eu divido em blocos. Então, algumas coisas eu preciso fazer na parte da manhã, algumas coisas eu preciso fazer na parte da tarde e outras coisas eu preciso fazer na parte da noite. E é bom que eu divido isso. Então, a parte da manhã geralmente é a mais corrida. Aqui realmente eu tenho que sebo nas canelas e fazer tudo ali para, no máximo em meia hora, tá tudo mais ou menos apresentável. Que se chegar alguém eu não vou estar de pijama ainda, que não vai estar tudo de perna pro ar, tem alguma coisa assim que as pessoas vão ver que a casa é viva, que as crianças brincam, que tá tudo aqui, mas que também não é uma casa que tá abandonada. Na parte da tarde eu preciso fazer outras coisas. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. De manhã eu coloco a roupa para lavar. Então, nem sempre eu consigo estender na parte da manhã, porque a parte de manhã é muito corrida. A hora que eu termino essa limpeza de emergência, geralmente eu já tenho que começar o almoço. E a roupa fica para estender a hora que os meninos vão pra soneca. Então, se eu consigo, se por acaso o almoço já foi feito no dia anterior e sobrou, é só para esquentar e tá mais tranquilo, eu faço na parte da manhã. Tudo que eu conseguir encaixar na parte da manhã, muito melhor, porque aí a minha tarde fica livre e as tardes livres são as tardes que eu acabo editando vídeo ou gravando vídeo, então sempre sobra tempo, ou até tirando uma soneca, porque grávida gosta de tirar uma soneca e muitas vezes eu consigo ter um tempo para realmente deitar e dormir, mesmo com tantas crianças, é possível, tá vendo? Então assim, se você organizar, você tiver objetivo, sobra tempo para você fazer coisas de lazer, fazer uma hidratação. Esses dias postei um vídeo para vocês que eu pintei o cabelo, cortei o cabelo, sobra tempo se você adiantar os seus deveres. Faça os seus deveres e depois, como é que é? Primeiro a devoção, depois a diversão. Então não troque essa ordem, que vai facilitar. Então, às vezes eu não consigo estender a roupa de manhã. E eu vou precisar estender a roupa nesse horário que eles vão dormir, que é a parte da tarde. Faz parte de... é um item da minha rotina da tarde. A louça do almoço também faz parte da minha rotina da tarde. Muitas vezes, se eu quero jogar uma água no chão, faz parte da minha rotina da tarde. Eu coloquei um vídeo sobre limpeza do chão e geralmente eu faço na hora que eles estão dormindo na soneca ou à noite. Se eu faço uma fritura no almoço, eu preciso fazer depois do almoço, com certeza, sim ou sim, eu preciso passar uma água no chão, um sabão no chão, porque fica grudento, fica horrível. E se depois eu vou esquentar a comida ou às vezes terminar de fritar o bife, eu gosto de fritar o máximo que eu posso, depois só esquentar, fica mais fácil e menos sujeira. Mas às vezes não dá certo essa logística e eu preciso fazer uma manutenção à noite também. Então é algo da minha rotina. Tendo mais crianças, a gente tem
um pouco mais de bagunça, um pouco mais de sujeira e também vai ter que ter um pouco mais de limpeza. E esse pode não ser o seu caso. Então pense, o que eu vou precisar fazer de manhã? O que eu não tem como eu fazer de manhã, por exemplo, a louça do almoço é impossível lavar de manhã, porque o almoço não aconteceu. Então, faz parte da rotina da tarde. Estender a roupa, se eu conseguir de manhã, beleza, um item a menos. E se eu não conseguir, é um item da tarde. Se, por exemplo, eu não consegui, não deu tempo, ou eu completamente esqueci de tirar o lixo de manhã, vou tirar o lixo à tarde. Minha rotina da tarde entra limpar o fogão. Nem sempre dá pra limpar de manhã, vou ser bem sincera. Às vezes o café da manhã fica meio sujinho ali, eu dou uma catada bem rápida, porque logo já tem que começar o almoço. E aí a hora que eles vão dormir na soneca, é que eu fico mais tranquila. E aí depois da louça eu posso lá limpar melhor o fogão, porque se cair farelo no chão, alguma coisa, depois eu posso jogar uma água. Fica tudo bem mais tranquilo, então geralmente é a hora que eu consigo caprichar melhor nessa parte. Outra coisa, estender a roupa, que eu já falei. Pensar no jantar, eu preciso pensar se eu tenho comida, se é só esquentar, ou se eu tenho que fazer a comida do zero. É bom quando eu faço de noite, eu prefiro, porque à tarde fica bem mais tranquilo pra mim. Se eu consigo adiantar e fazer a janta fresquinha no outro dia, que a minha manhã é muito mais corrida, eu tenho que só esquentar, fica muito mais tranquilo. Ou pelo menos adiantar algum processo. Por exemplo, se eu tenho uma carne que vai levar muito tempo pra cozinhar, eu posso adiantar isso à tarde? Que eu posso até estar gravando aqui, a carne tá lá cozinhando, ou um bolo assando no forno para um café da manhã. Tudo que eu puder adiantar, eu adianto. Então eu sempre penso assim, o bloco manhã vai ser sempre o mais pesado para mim, porque eu faço tudo que eu puder fazer. Tudo que eu puder fazer eu faço de manhã para ficar mais tranquilo à tarde e à noite. Mas nem sempre isso é possível. Então qual é a minha ideia? Eu vou fazer a parte da manhã, eu tenho o bloco da manhã, tenho o bloco da tarde, tenho as atividades da tarde. E eu tenho também o bloco da noite. O bloco da noite é mais light, digamos assim. Mas ainda tem a louça do jantar, tem que limpar a mesa depois da janta, tem que dar uma varrida. Não tem jeito, é que eu já pus na minha cabeça. Eu tenho que sempre varrer embaixo da mesa, de manhã, de tarde e de noite. Porque não tem como, as crianças derrubam mesmo. Cai farelo, cai suco, cai meleca, é normal. Casa com criança é assim, quem tem criança sabe que não tem como. E se a gente ficar dando na boca pra ver se não derruba, eles não vão aprender nunca. Então, a gente tem que deixar eles fazerem e arcar com as consequências desse aprendizado, faz parte, é um processo. E na parte da noite, eu também tenho que fazer uma ronda geral. Então, eu gosto de ter a casa minimamente organizada. Eu falei sobre a pia brilhando no Instagram esses dias, né? E eu sempre falo... A pia brilhando é o primeiro baby step do Fly. E é algo que facilita muito o dia seguinte. Se você acorda e vê sua cozinha clean, você fica muito mais tranquila para começar aquele dia. Se você acorda e já sabe que roupa você vai colocar, vai vestir, fica muito mais tranquilo. Se a roupa das crianças também já está separada, os sapatos estão sempre no mesmo lugar, fica muito mais fácil vocês falarem, agora vai lá tirar o pijama. Eles já sabem que roupa eles vão colocar. Fica mais fácil, você não tem que ficar correndo para lá e para cá e não perde tanto tempo. As crianças que estudam de manhã precisam ter a mochila pronta, o uniforme ali, porque a hora que a criança acorda, ela não vai abrir gaveta, procurar a meia, procurar o short, assim, leva muito mais tempo. Então a roupa precisa estar separada, a mochila tem que estar organizada para que você acorde e já fique menos tensa. E também os pais saberem que roupa vai acordar e pôr. Que você já pula da cama, já veste a roupa, já vai começar o dia. Facilita. Então, quanto mais itens você conseguir adiantar, melhor. Tudo que eu consigo passar da tarde para amanhã, melhor. Tudo que eu consigo passar da noite para tarde, melhor. E à noite, tudo que eu consigo adiantar do dia seguinte, melhor ainda. E eu também gosto de escrever metas. Não precisa ser muitas metas. Eu tenho ali no máximo 3 metas. Mais que isso, você gera uma expectativa muito grande e uma frustração muito grande. Então, às vezes, é destralhar uma gaveta. Às vezes, a sua meta do dia seguinte é lembrar de marcar uma consulta. Então, são metas pequenas, executáveis e que você acorda e fala, hoje é dia de fazer aquilo. Tenha isso. Então, aqui, recapitulando. O Destralhe toda segunda-feira, que eu vou falar mais sobre isso já já. Você vai fazer a lista de limpeza de emergência, o que eu preciso fazer todos os dias. Ter em mente aqui e passar no papel. Manhã, tarde e noite, ou só manhã, ou só noite, se você passa a tarde toda fora, organize isso aí. E depois de você dividir esses blocos e ver o que você precisa fazer, você vai fazer o quê? Agora entra a parte mais interessante. A parte mais interessante do Método Fly chegou e é ela que vai fazer o divisor de águas na sua vida. Que é dividir a casa por áreas, né? Ela chama de dividir a casa por zonas, por regiões, chame como você quiser. Você vai pensar na sua casa, quais são os cômodos mais difíceis de limpar? Quais são os mais fáceis de limpar? Você vai pegar um calendário, desses aí que dão de graça, sabe, por aí?
Você vai observar que todo mês tem 4 semanas ou 5 semanas. E os meses que tem 5 semanas, a primeira ou a última são semanas bem pequenininhas que podem ser aglutinadas, podem ser unidas. Então, a primeira semana do mês e a última semana do mês, você vai deixar as áreas mais tranquilas da sua casa. E aí, eu não sei qual é a área mais tranquila da sua casa. Se você tiver um banheiro só, pode ser que seja o banheiro. Mas se você tiver 5 banheiros, pode ser que não seja a área mais fácil. E às vezes, a varanda seja a área mais fácil, a garagem. Cada casa vai ter a sua dinâmica. Isso é algo muito pessoal. Vocês vão me acompanhar nesse mês como eu vou fazer essa organização nessa casa, porque eu ainda estou me adaptando aqui. Não é a mesma coisa. Quando a gente muda de casa, a gente vai ver que os cômodos são diferentes, as demandas são diferentes. O que suja mais, por exemplo, lá eu tinha um banheiro só, um banheiro e meio, vai, porque tem um banheiro lá fora que de vez em quando a gente usa, então de vez em quando eu preciso limpar. Mas não é assim, nem tem chuveiro, é só um vaso mesmo, então é rapidinho de limpar, mas eu tenho lá no sítio, eu tenho um banheiro e meio. Aqui são 3 banheiros. Então, é diferente. Deixei até aqui separado minhas anotações, como que eu vou seguir nessa casa, e depois eu vou filmar pra vocês durante a semana eu fazendo. Na semana 1, ficou aqui a varanda e a organização dos brinquedos. Por que brinquedos? Porque de vez em quando a gente tem que jogar um brinquedo fora, dar um sumiço num brinquedo, ou aquele brinquedo que causa muita briga a gente esconde. Pra vocês perceberem, se um mês juntar a semana 1 com a semana 2, tá tranquilo, porque não é uma coisa muito demorada pra fazer. Pensa, eu vou ter uma semana pra olhar a varanda e olhar os brinquedos. É uma semana, é muita coisa. Então, mesmo que você trabalhe fora, você consegue pensar, pegar um cômodo bem facinho, que você vai fazer um picadinho por dia. Se você preferir, tem gente que gosta do faxinão, eu não sou dessas, e o fly, a ideia do fly é realmente você fazer um pouquinho por dia, mas tem gente que gosta de pegar o sábado, o domingo, a segunda, a sexta, e falar, não, aquele dia que eu vou pôr tudo pra baixo. Então, pegar um dia da semana e fazer tudo. Mas eu prefiro fazer picadinho. Então, ter a semana inteira pra fazer uma área da sua casa, e lembrando, não é um cômodo, é uma área. Então, vocês vão entender isso. Ó. Por exemplo, aqui na semana 2, é sala e cozinha. Então, sala, aqui a gente não tem muita coisa na sala. Então, não tem muito o que fazer. O que eu vou precisar olhar? Às vezes, essa mesa que eu tenho aqui, que sempre ficam uns cacarecos aqui, os meninos desenham, pintam, às vezes tem um lápis quebrado, uma canetinha sem tampa. Coisas bem simples. A sala é tranquilo. Mas aí, como é uma semana mais, assim, específico da sala, eu vou olhar o quê? Vou olhar a janela da sala, vou levantar o sofá, vou olhar embaixo do sofá. Então, eu vou fazer uma limpeza mais detalhada, específico para sala. E também cozinha. Então, sala e cozinha, semana 2. A cozinha toma muito mais tempo. Então, a gente tem que olhar as vasilhas, ver se tá tudo com tampa, se tá sobrando, se tá faltando, que eu posso jogar fora. Arrastar a geladeira, arrastar fogão, essas coisas para limpar melhor embaixo. É uma semana que demanda mais tempo e é um cômodo mais complicado. Então, a segunda semana, sala e cozinha. Fica só nesses 2 cômodos. Semana 3, os quartos. E aí entra todos os quartos. Então, eu posso dividir. Por exemplo, na segunda-feira, pego um quarto. Na terça-feira, outro quarto. Na quarta-feira, outro quarto. E aí, eu vou olhar o guarda-roupa. Vou dar uma olhada nas gavetas. Vou dar uma olhada nos calçados. Ver o que tá servindo, o que não tá servindo. O que precisa ser lavado, consertado. Então, eu vou ter uma semana para pensar só nos quartos. Semana 4, aqui nessa casa eu coloquei os banheiros, porque são muitos banheiros, eu deixei a semana toda para os banheiros. E aí é a semana que a gente vai abrir os armários, olhar a validade de produto, fazer as coisas com mais tranquilidade, mais calma. E a semana 5 eu deixei a lavanderia, porque aqui é simples. Então a lavanderia, se eu tiver que juntar num mês, a lavanderia com a varanda e os brinquedos, tá tranquilo, não tem problema, não vai me pesar. Então isso é algo que você vai ter que olhar aí na sua casa e deixar sempre a primeira, a semana 1 e a semana 5, semanas mais tranquilas. E lembrando que na limpeza de emergência, você vai incluir a limpeza geral, tranquila. Então, assim, passar a vassoura no meio da casa, passar um pano, por exemplo, jogar água no chão e puxar. Eu não vou ficar arrastando o móvel, levantando tudo de ponta cabeça. Isso eu vou fazer na semana certa daquele cômodo. Então, a não ser que eu sei, por exemplo, se aquele dia alguém derramou um suco aqui na sala e escorreu embaixo do sofá. Eu não vou esperar a semana da sala para fazer isso. Claro que tem que ser limpo na hora. Mas se é sujeirinha normal, do dia a dia, poeirinha mesmo, eu vou esperar chegar aquela semana daquela área, daquela zona, para eu limpar. Para fazer uma limpeza mais específica. Mas a limpeza de emergência do banheiro se faz todos os dias. E outra coisa que o Fly tem, mas que você vai colocar na sua rotina se você quiser, é o foco do dia. Então, todo dia você tem algo que você vai dar mais foco. A segunda-feira, e aqui tem uma adaptação, tá? Então, assim,
Tem um método Fly, que passou pela Pamela, que passou por mim, então eu vou dizer como eu faço. Não é exatamente como a Marla, fundadora do método, fez, mas é como eu faço. Então tem as suas diferenças. Segunda-feira é o dia de abençoar o lar. Então é o dia que eu vou passar a vassoura onde o padre passa, passar o pano onde o padre passa, mas eu faço isso um pouquinho melhor. Assim, um pouquinho mais caprichado. Entendeu? Então, assim, eu ainda pego um lenço umedecido e passo às vezes no móvel, dou assim uma geral um pouquinho mais delicada, um pouquinho mais caprichada. Porém, não deixa de ser uma limpeza de emergência, uma limpeza geral, uma coisa mais... E isso não vai influenciar na minha limpeza específica da zona. Então, se eu tô lá na segunda-feira... eu já esqueci, ó, ainda bem que eu falei da segunda-feira. A segunda-feira eu sempre vou começar com o destralhe, não é? Então, a gente vai fazer o destralhe como? Eu falei que ia falar como, né? Agora eu vou falar como. A gente vai fazer por área. Então, se o meu ponto, a minha semana 1 tem lá os brinquedos, o meu destralhe da semana 1 vai acontecer aonde? Só nos brinquedos. Eu não vou olhar vasilha, eu não vou olhar sapato, eu não vou olhar roupa para doação, não é dia, não vou fazer isso. Eu vou esperar quando eu chegar nos quartos, vou esperar quando eu chegar na cozinha para fazer o destralhe daquele cômodo. Então toda segunda-feira você vai fazer o destralhe, mas você vai fazer o destralhe daquele cômodo daquela semana que você escolheu. E a segunda-feira, como foco do dia, a gente tem aqui abençoar o lar. Essa bênção do lar é quando você vai limpando, você já vai agradecendo. Agradecendo a Deus por você ter uma casa, agradecendo a Deus por você ter uma família, porque... Gente, é desgastante limpar um chão, é desgastante ter um monte de coisa louça pra lavar, roupa pra lavar, apesar que a máquina lavar a roupa não é tão problema assim. Uma coisa ou outra precisa lavar na mão, mas a máquina ajuda bastante. Mas guardar, e quem passar, dá um trabalhão, né? Mas é uma forma de você estar fazendo aquilo e agradecendo a Deus por você ter filhos saudáveis que estão usando aquelas roupas, que sujaram aquelas roupas porque brincam. Você ter louça para lavar porque você teve comida na mesa. Então é uma forma de você lembrar um pouquinho que todo esse trabalho, por trás de todo esse trabalho, tem uma bênção gigante. Uma não, muitas bênçãos gigantes. Aí a terça-feira. Isso vai depender da sua cidade. Você vai ter que ver, por exemplo, o dia do sacolão, o dia que facilita de você ir no mercado. Mas, por exemplo, se terça-feira é um dia bom para ir no mercado, você pode colocar lá, foco do dia, ir ao mercado. Terça-feira ir ao mercado. A Marla coloca o mimo, né, de você se mimar. Então, se você gosta de fazer só em casa, sei lá, hidratar o cabelo, fazer alguma massagem, ou às vezes marcar até num salão, quem gosta disso, marcar um dia, tem um dia da semana que você vai fazer aquilo específico. Que aí você também tem o seu autocuidado, além de ter o cuidado com a casa. Quarta-feira. A nossa quarta-feira aqui é dia de eu olhar a geladeira, então eu preciso olhar a gaveta da geladeira, porque senão eu me perco e acabo perdendo coisas. Tenha um dia da semana que você já sabe, vou vasculhar minha geladeira, vou olhar minha geladeira, passar um paninho nela, limpar. Então aqui toda quarta-feira. E cortar a unha dos meninos, porque senão eu esqueço. Se eu não tiver um dia da semana pra colocar ali, cortar a unha dos meninos, geralmente é só Samuel que corta, mas eu falo, hoje é dia de cortar a unha, então facilita eu ter um dia da semana, porque se eu não tiver, passa batido, a hora que a gente vê, tá que nem o Zé do Caixão. Quinta-feira é aquele dia de fazer dia anti-procrastinação. Então, vai levar a roupa para conserto que você precisa fazer, vai marcar a consulta que você precisa fazer. Aquilo que você não conseguiu fazer de meta durante o dia que vem se arrastando, você fala, não, tem que ser na quinta-feira. Quinta-feira eu vou resolver aquele problema. Então, deixa para fazer o dia anti-procrastinação, que você já está enrolando aquilo há muito tempo. Tem ali o seu foco do dia, quinta-feira é o seu programa. A Marla coloca também de esvaziar, olhar a bolsa, olhar o carro, olhar o e-mail e dar aquela esvaziada, jogar aquele monte de papelada, e-mail que é spam, dar aquela olhada geral para manter a sua caixa de e-mail limpa, sua bolsa limpa, seu carro limpo. Então, o dia que ela coloca também é na quinta-feira. Eu aqui não me preocupo zero com o carro, o Samuel que cuida disso, então não tem no meu cronograma o carro aqui. A minha bolsa eu faço muito de vez em quando, porque eu quase não saio. E quando saio, às vezes nem levo a bolsa. Levo mais a mochila dos meninos. E essa sim eu preciso olhar melhor pra ver se não tá faltando fralda, se tem roupa ali, pelo menos uma troca, né? Pros pequenos. Então isso eu preciso manter. É algo que eu preciso cuidar. E a questão do e-mail também. Então, vira e mexe, eu tô ali limpando, porque e-mail é um trem que lota fácil mesmo, então a gente precisa ter, se a gente tiver um dia da semana pra fazer isso, às vezes você não consegue limpar o seu e-mail todo, mas se você fizer toda semana um pouquinho, facilita pra você não ter um montão de lixo acumulado ali. Sexta-feira, a Pamela coloca também como o dia do romance, o dia da família. Então esse dia mais, na verdade à noite, né? Que você já fez as coisas durante a semana e à noite você deixa uma noite mais tranquila pra aproveitar com a família, pra sair, ir com os amigos pra algum lugar. Então você tem um dia aí mais relax. Talvez um dia não tão relax, porque a sexta-feira pra mim aqui, por exemplo, é tensa, mas à noite a ideia tá um pouquinho mais tranquila.
Então, na sexta-feira, o dia da sexta-feira, eu costumo fazer como se fosse a bênção do lar também, da segunda. Então, é um dia que eu vou passar um pano mais bem passado, vou passar Vou passar um lenço umedecido por cima dos móveis, dar aquela catada geral, assim, mais caprichada, pra gente ter um final de semana mais tranquilo. Então, quanto mais coisa eu faço na sexta, fica mais tranquilo. Às vezes um banheiro que eu quero caprichar um pouquinho mais, eu capricho um pouquinho mais, pra ficar mais tranquilo durante o final de semana. A ideia é que os finais de semana sejam mais tranquilos ainda, pra não fazer aqui, a gente tenta não fazer muita coisa no sábado, descansar mesmo mais. E no domingo, eu faço algumas coisas, mas faço algumas coisas bem mais light. Adiantar, por exemplo, eu posso fazer uma lista de carnes que eu quero comprar durante a semana e o que eu vou fazer. Mas isso eu faço sentada, posso fazer até no telefone e na cama. Então, coisas mais tranquilas, assim. Organizar, por exemplo, essa semana eu tenho que fazer tal coisa. Se eu quero escrever, anotar alguma coisa, eu faço. Algum bolo que eu queira fazer, eu tô sem algum ingrediente, eu anoto ali. Então, assim, o domingo é mais uma questão de planejamento, de organização, ou de alguma coisa, por exemplo. Tem uma calça que abriu um furinho desse tamanho, assim. E aí eu queria dar um pontinho. Então é uma coisa que eu posso fazer num domingo, porque não vai me custar 2 minutos e eu quero adiantar isso. Então, itens assim simples eu até adianto no domingo, mas itens pesados, de limpeza, de coisas, só se realmente foi necessário, se aconteceu alguma coisa na semana, as crianças ficaram doentes e tudo se embolou. Aí pode ser que o domingo seja um dia de fazer aquele geral. Às vezes eu faço isso. Tudo que não deu pra fazer a semana, essa semana foi muito caótica, por exemplo, semana de puerpério, semana que o nenenzinho tá mudando de fase, acordou muitas vezes à noite, eu fiquei sonolenta, começo de gravidez. Então tem aquela semana que é mais caótica, todo mundo tem uma semana caótica na vida, né? Pelo menos uma na vida todo mundo já teve. O domingo pode ser que seja um dia que, como o Samuel tá em casa mais tranquilo, não vai trabalhar, ele fica mais com os meninos e eu tenho mais tempo pra pensar na casa e fazer alguma coisa. Então, só vou usar o domingo para fazer alguma coisa se realmente for necessário, mas essa não é a ideia. A ideia é realmente só um planejamento mais mental, assim, escrever e descansar. Sábado e domingo, dias então mais zens, mais tranquilos. Agora, para fechar, eu disse que ia fazer vídeo curto, mas olha, eu gosto de falar, eu falo pelos cotovelos, então vocês me perdoam, mas vamos, agora aqui é para fechar, tá? Só para recapitular, então, a gente vai fazer o destralhe semanal, segunda-feira, cada área ali, a sua zona vai pegar o destralhe por partes, sem desespero, gente, sem desespero. Limpeza de emergência, faça o que você precisa fazer aí, a lista do que você precisa fazer de manhã, de tarde, de noite, ou só de manhã, ou só de noite, ou só de tarde, depende da sua rotina. Limpeza de emergência, dividir a casa por zonas, então, semana 1 vou fazer isso, semana 2, semana 3, 5 semanas. Você divide em 5 semanas e põe as áreas da sua casa. O que você vai fazer em cada área, em cada semana, e ali vai ser o seu foco. Fora isso, vai ter o foco da semana. Então, segunda-feira é a bênção do lar, uma coisa mais caprichada aí. Na terça-feira, você vai escolher. Cada um vai ter o seu foco do dia. Pode ser no mercado, no meu caso. O seu, eu não sei. Quarta-feira, por exemplo, organizar a geladeira. É um foco. Eu preciso ali pensar que quarta-feira é dia disso. Quinta-feira, vou resolver as coisas fora de casa. Ou o meu dia anti-procrastinação. Escolha a sua quinta-feira, o que é ali o seu foco na quinta-feira. Sexta-feira, eu gosto de fazer uma limpeza mais caprichada e fazer um esforço para ter uma noite em família mais tranquila, sair com os amigos ou em casa mesmo, ter uma noite mais tranquila. E o final de semana, descanso, passeio, esse é o objetivo. E por último, mas não menos importante, os baby steps. Os baby steps são os pequenos passos que eu citei no primeiro vídeo e que são 31 baby steps, gente. Ninguém faz todos os 31 baby steps. Você pode até jogar na internet aí e ver quais são os 31, mas não se preocupe com isso. Vê o que é importante pra você e faça um tópico por dia. Vá acrescentando isso na sua rotina para ficar mais fácil. E os tópicos, eles vão entrar na rotina de uma forma bem dinâmica. Então, por exemplo, aqui eu tenho 10 baby steps que eu gosto de cumprir. Pia brilhar, já falei que não é questão de, gente, não é todo dia que a pia tá vazia, limpa, mas dorme com a louça limpa, dorme com a louça lavada, isso daí já dá um alívio gigante. Se você quer secar e guardar, uma estrelinha a mais, vai ser muito mais fácil, muito melhor. Eu acordo assim em outra vibe quando eu vejo que minha pia tá totalmente limpa. Mas só de ter a louça lavada já é um alívio. Vestir-se completamente, já falei no outro vídeo, se acontecer uma emergência, você tá pronta pra ação. Alivia a mente colocando as coisas no papel. Então, ao invés de ficar só pensando, escreve. Seja com lápis mesmo ou algum bate-papo com você mesmo. Escreve, bota aquilo, eu preciso fazer isso, eu preciso marcar aquela consulta. Faz a lista e você vai, quinta-feira eu vou fazer isso, terça-feira eu vou fazer aquilo. Faz isso no papel, fica muito mais fácil.
Tudo que der pra fazer, em 2 minutos, faça imediatamente. Então, um risquinho, uma coisa que caiu no chão, um negócio que você vai conseguir catar, jogar no lixo, faz imediatamente. Não deixa pra depois, porque de 2 em 2 minutos, você vai ter 200 horas pra fazer coisas depois. Agora, se você fizer exatamente na hora que precisa ser feito, pronto, já agilizou sua vida. Separe a roupa do dia seguinte, arrume a cama, tenha pelo menos uma missão para fazer no dia seguinte, durma com essa missão, acorde e execute. Outro baby step valioso, vá para a cama em horário decente. O horário decente para você é você que vai decidir. Mas entenda que se a gente for no horário decente, a gente acorda mais disposta, mais paciente, se estressa menos, tem menos ansiedade, come melhor, tudo fica melhor. Então, ir para a cama no horário decente é muito mais saudável para a mente, para o corpo, para tudo. Lave roupa todos os dias e tenha um dia para pensar no cardápio. Não vou me aprofundar aqui, porque eu quero falar sobre cozinha otimizada, que é outro curso da Pamela que eu aprendi muita coisa e que facilitou muito a minha vida, e a gente vai conversar sobre isso, como otimizar a sua cozinha, como fazer de uma forma mais prática, mais dinâmica, para você não se descabelar na hora que tem um almoço para fazer e esqueceu de descongelar a carne. A gente vai falar sobre isso em outros vídeos, esse não é o tópico, mas tem um dia da semana para você pensar, nossa, eu vou no mercado amanhã, então o que eu preciso comprar? O que eu quero fazer essa semana? Tenha isso em mente, mas esse papo a gente vai aprofundar mais num outro vídeo, ok? E espero que tenha sido muito útil para vocês. Esse é só o segundo vídeo. A gente vai fazer uma série bem legal, bem caprichada, bem devagarzinho. Se vocês tiverem dúvidas, deixa aí, porque fica mais fácil eu responder a dúvida de vocês e esclarecer, que fica mais dinâmico ainda essa nossa conversa, essa nossa troca. Então eu quero muito saber se vocês estão gostando. Não esqueça de deixar o seu like. Eu nunca lembro de pedir, gente, nunca lembro de pedir, mas isso me ajuda demais. Se vocês assistem o vídeo até o final, se não pulam propaganda, isso me ajuda muito, muito, muito. Encaminhe para aquela sua amiga que vive se descabelando com o serviço de casa e já fala assim, ó, essa moça vai ajudar a tirar aí a sua vida do caos. Então eu tô aqui para facilitar a sua vida. E espero que eu tenha ajudado pelo menos um pouquinho aí pra deixar a sua vida um pouco mais leve. Porque pra que ter vida pesada, né, gente? A gente tem que viver. Não dá pra gente se matar limpando casa e ficar estressada e ficar angustiada e não sair do lugar, ficar só patinando e viver no meio da bagunça sem conseguir ter paz. Então, um abraço, um beijo e um queijo. Beijo pra vocês, até o próximo.